Estamos no ar com mais um episódio do Doutor Podcast e hoje eu estou aqui com a cirurgiã bucomaxilofacial, a doutora Nídia Marinho. Doutora Nídia, seja bem-vinda ao nosso espaço. Ei, Camila, muito obrigada, prazer é todo meu. Nídia, olha, eu sei que você vai trazer pra gente aqui muita coisa, muita informação, né? E eu sei que você também lida com a parte estética, funcional do paciente, né? E hoje a gente vê muito as pessoas buscando, por conta do digital, por conta de ter que aparecer, né? Buscando muito, não só a autoestima, né? Mas estar bem. E sempre está muito preocupado com assimetria, com simetria, né? Então, assim, quando é indicado um caso, né, de uma cirurgia ortognática? Então, Camila, a cirurgia ortognática, ela é indicada para correção do que a gente chama de deformidade dento-esquelética, né? Deformidades dento-faciais. O que é isso, Nídia? O que são essas deformidades? É um nome, né, estranho inicialmente, complexo. deformidade, mas é quando o paciente ele tem o posicionamento dos maxilares, ou seja, o maxilar superior, que a gente chama de maxila, e a mandíbula, fora da posição, tá? Ou então tamanhos que a gente chama inadequados. Então, a gente tem problemas de tamanhos inadequados fora da posição adequada ou formato inadequado. Então, a gente precisa de reposicionar esses maxilares, corrigir tanto a mordida do paciente, né, quanto a face, deixando ela em mais harmonia. Então, eu digo que a cirurgia ortognática é uma cirurgia com objetivo funcional inicialmente. Apesar do paciente chegar para nós, né, com a queixa principal estética, principalmente nos dias de hoje, Sim. mas eu falo que se for só por estética, eu não opero o paciente. Então, eu falo, olha, se você olhar e ver que tem algum problema funcional, aí sim a gente pensa em cirurgia ortognática. Por quê? Porque a cirurgia ortognática ela vai melhorar a mastigação, a fonação do paciente e, consequentemente, também melhora a estética, né? Melhora a autoestima do paciente, porque ela corrige esse posicionamento. Ela mexe na estrutura óssea, mas, consequentemente, todo o restante, né, a harmonia da face, ela vem junto. Então, ela melhora também a estética por consequência. Ah, entendi. Então, essa parte de estrutura não é só óssea, né? Exatamente. A cirurgia ortognática, ela corrige a parte óssea, mas, consequentemente, toda a parte, né, da face, né, a parte de tecido mole, ela vem junto, vem em conjunto, né, com toda essa harmonia também. Ô, Nídia, eu percebo muito, né, que às vezes o paciente busca uma harmonização. Quer colocar ali um pouquinho de queixo, né, acha que a projeção do queixo, o queixo é pequenininho, né? Qual que é a diferença da harmonização para a cirurgia ortognática? Essa pergunta é super interessante. Camila, qual é a diferença, né, da cirurgia ortognática para a harmonização facial? Harmonização orofacial. A cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional, como eu te disse inicialmente, é uma cirurgia que corrige os maxilares e, por consequência, você consegue melhorar a estética da face. Mas ela é como se eu gosto de usar a analogia do edifício, do prédio em construção. O que seria a cirurgia ortognática? A gente mexe na estrutura óssea, que é como se fosse as vigas, os pilares, a base sólida do edifício, né? E a harmonização facial é o quê? Seria os retoques, seria você fazer um preenchimento, né? Ou através do ácido hialurônico, ou você melhorar, suavizar as rugas, enfim, seria os retoques, né? Você conseguir melhorar ali toda essa parte de refinamento. Então, o que eu chamo, por exemplo, nesse prédio que a gente fez a analogia, que seria o quê? Seria o paisagismo, seria a arquitetura, seria, né, a cor das paredes, todo esse refinamento, seria os retoques. Então, é diferente, a cirurgia ortognática é diferente da harmonização facial, né? Porque uma também pode complementar a outra, mas nem sempre o paciente que busca pela harmonização facial, ele é indicado, porque às vezes ele tem um problema respiratório, tem um queixinho, como você mesma falou, um queixinho para trás, e ele não se atenou, que ele não respira bem, que ele não dorme bem, justamente por conta disso. Então,
Com a cirurgia ortognática, ele vai corrigir não só a estética, quanto essa função respiratória. Então, é super importante o paciente estar antenado para essa questão, né? Além disso, por exemplo, pacientes, quando ele quer fazer uma rinomodelação no nariz, então, às vezes, o problema dele não é no nariz, é no maxilar, que precisa, né, de projetar esse maxilar. Então, isso que é importante, verificar, né, exatamente todas essas questões, se o problema dele é funcional ou se realmente é só estético. Entendi. Porque também não adianta o paciente querer fazer a harmonização se ele tem a mordida, vamos dizer, não está certa a mordida dele, né? Como você citou também, da respiração também influencia muito. É uma coisa bem interessante que às vezes as pessoas não percebem, né? Exatamente. A maioria das pessoas não percebe. Quando vai buscar por uma questão estética, né? Ou ainda o ângulo que não é muito desenvolvido, ou o queixo é para trás, ele não consegue perceber que o problema dele é o quê? O queixo para trás como um todo, né? Ele acha que é só o tecido mole, que é só preencher e que vai resolver o caso dele, mas ele não pensa que ele, por exemplo, poderia respirar melhor, né? Poderia ter a mordida melhor, o sorriso, né, mais harmônico com a cirurgia ortognática. Eu vejo muito que, às vezes, a pessoa faz um preenchimento de mento, né? Às vezes, nessa intenção, tem um queixo muito afundadinho, né? E, na verdade, às vezes, ele precisa realmente passar por uma avaliação primeiro, né? Com bucomaxilo, para ver se a necessidade dele não é só harmonização, né? Isso, exatamente. Porque, assim, às vezes esse paciente que tem o queixo pequeno, queixo para trás, é um paciente que ele respira mal. Então, ele tem que avaliar algumas questões. Tem que ver se ele respira bem. Outra coisa é o maxilar dele, se ele realmente tem a mastigação legal ou se ele tem uma oclusão ruim, que a gente chama de mordida profunda, até vou mostrar para vocês. Então, às vezes ele tem o queixo pequeno, mas tem esse maxilar, esses dentes para trás, né, da mandíbula. Então, ele mastiga errado. E pode dar consequências também na articulação, que a gente chama essa ATM, articulação temporomandibular. Então, toda essa questão tem que ser avaliada e detalhada com o cirurgião. Então, não adianta ele fazer a harmonização facial para poder aumentar o queixo e ele vai ter consequências no futuro de respiração. Pode ter uma apneia do sono, pode ter problemas na articulação temporomandibular. Então, é muito importante essa avaliação. E é importante, Nídia, não ter somente o seu lado de avaliação, porque como você falou da mastigação, envolve também o dentista que é especialista em orto? Isso, exatamente. A cirurgia ortognática é uma cirurgia que precisa tanto do ortodontista para preparar esse paciente para a cirurgia ortognática, porque ele mexe, né, na arcada para poder preparar, e do cirurgião bucomaxilofacial. Então, eles têm que estar em perfeita sintonia. Então, eu falo que é um casamento mesmo entre o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial. Eles precisam estar se comunicando desde o início, no planejamento, que a gente precisa. A cirurgia ortognática, ela precisa de um planejamento. E esse planejamento para iniciar o tratamento ortodôntico, que ele vai variar entre 8 meses a 1 ano e meio de aparelho antes da cirurgia ortognática. Então não é simples, né? Tipo, não, eu preciso de uma cirurgia ortognática, eu só vou na doutora que é bucomaxilo e não vou no ortodontista. Não é tão simples assim. Isso. Envolve uma série de planejamentos, né? Então, o cirurgião, ele tem que estar em perfeita harmonia com o ortodontista justamente para saber qual é a hora certa do paciente ir para a cirurgia ortognática. Então, tem pacientes que já estão semi-prontos, estão com dentes alinhados, que às vezes a ortodontia é menor, o tempo de ortodontia é menor. Mas tem pacientes que precisam de muita ortodontia antes da cirurgia ortognática. Mas é necessário, obrigatoriamente, essa ortodontia junto. Ter essa equipe, né? Tá? Pensando junto. Exatamente. Então, Camila, também existe o que a gente chama de benefício antecipado. O que significa isso? Às vezes o paciente está numa situação que precisa de fazer a cirurgia ortognática, às vezes tem uma viagem marcada, alguma coisa, e esteticamente está afetando muito o paciente, precisa ou está respirando mal e precisa
urgente daquela cirurgia. Então, a gente faz, em casos que a gente fala individualizados, esse benefício antecipado. Então, não é todo caso que a gente pode fazer, mas existe sim, que a gente faz ao contrário. Faz a cirurgia ortognática antes e depois o paciente passa para o tratamento ortodôntico. Ele continua ali, continua ali até para finalizar o caso. Mas são alguns casos. Ah, então é bem específico mesmo. Por isso que cada caso é personalizado. Exatamente, cada caso é personalizado. E aí precisa de um planejamento junto com o ortodontista. E a gente às vezes vê também muito caso adultos fazendo a cirurgia, né? E como ele tem que fazer também o tratamento ortodôntico, o adulto não quer aquele aparelho de metal. Verdade. Nos casos do Invisalign, ele também consegue fazer o tratamento com o Invisalign e depois fazer a cirurgia ortognática? Sim, sim. Hoje em dia, o adulto até tem procurado mais a cirurgia ortognática do que aquele jovem que vem fazendo ortodontia, né, desde criança. Porque, justamente, se ele está desde criança fazendo todo o tratamento ortodôntico, o ortodontista consegue fazer o que a gente chama de camuflagem ortodôntica, ou até compensar e conseguir uma boa oclusão, um bom sorriso. Então, a maioria dos pacientes que nos procuram são pacientes adultos, né, até acima de 30, 40 anos, procurando por essa cirurgia, porque já fez um tratamento ortodôntico no passado, mas está insatisfeito com a face. Às vezes ele está satisfeito com o sorriso, mas está insatisfeito com a face. E esses pacientes adultos raramente querem usar um aparelho ortodôntico comum, de metal, né, ou mesmo de porcelana. Eles geralmente chegam no consultório querendo o aparelho estético, o Invisalign, né, e outros tipos de aparelho, os alinhadores, que são aparelhos estéticos. E dá sim para fazer a cirurgia ortognática com esses aparelhos, tá? Estéticos. E é o que mais acontece hoje em dia. No nosso consultório, a maioria dos pacientes chegam já com o uso do Invisalign e querem pela cirurgia, optam pela cirurgia ortognática e não tem problema. Porque eles já têm um pouquinho dessa vergonha, né, de ficar aparecendo ali um aparelho de metal, igual você falou, até mesmo esses de safira, né, de porcelana, que são clarinhos também. Mas eu vejo muito que os adultos, né, hoje eu vejo muito assim, agora já tem estabilidade, eu vou cuidar de mim. Exatamente. Né? E começa a buscar realmente um tratamento eficiente para ele. Porque igual você falou, e me chamou muita atenção, que as pessoas também que precisam da cirurgia ortognática têm muita dificuldade de respirar. E às vezes dorme muito mal, né? Igual você falou, tem a apneia do sono, né? E a cirurgia realmente consegue minimizar ou melhorar essa qualidade de vida para o paciente? Então, Camila, ótima pergunta. Realmente, os pacientes com o que a gente chama de retrognatismo, pacientes classe 2, que é o queixinho para dentro, ele apresenta uma certa dificuldade de respirar na maioria das vezes. Então, nós questionamos sempre sobre a respiração, de como é o sono dele, quando ele acorda, se ele acorda bem disposto ou não. Então, isso é muito importante, né, no diagnóstico. E, geralmente, a gente pede um exame chamado polissonografia do sono, que vai detectar se realmente esse paciente apresenta o que a gente chama de apneia do sono. Sim. Então, a cirurgia ortognática é a única cirurgia que corrige definitivamente essa deformidade, aumentando a via aérea do paciente. Nossa. Porque o tratamento que a gente fala, o padrão ouro para a apneia do sono, é o CPAP. O que é o CPAP? É um aparelho que você usa, mas precisa... É um aparelho incômodo que o paciente precisa de usar durante a noite, né? Que ele coloca toda noite. E é uma bombinha, como se fosse uma bomba de ar que ejeta esse ar para dentro. A cirurgia ortognática, como ela aumenta a via aérea superior, ela faz o quê? Com que o paciente imediatamente melhore a sua respiração, melhore essa condição de apneia do sono. Então, é realmente um tratamento que a gente fala definitivo. Claro que não é toda cirurgia ortognática que vai fazer essa melhora da respiração.
A gente tem lá o que a gente chama de mínimo. A gente geralmente avança a mandíbula, avança também essa parte de cima, avança a maxila, para ter um resultado realmente positivo para a apneia do sono. Ah, legal, interessante. Em algumas situações eu percebi também, né, que às vezes as pessoas têm essa assimetria, a gente sabe que ninguém é simétrico, né? E às vezes pensa assim, não, eu preciso, na verdade, de uma cirurgia no nariz, né? Porque o nariz às vezes não está proporcional ao queixo, à boca, porque tem essa parte de visagismo, né? Do rosto, né? Do paciente. E quando você acredita, assim, que o cirurgião plástico, né? Que é o responsável pela cirurgia de nariz, né? Pela rinoplastia, ele tem que ter, assim, essa aptidão para ele reconhecer quando é realmente o nariz e quando é para uma cirurgia ortognática? Ótima pergunta, Camila. Então, assim, o cirurgião plástico, ele é o profissional que realmente acolhe esses pacientes de rinoplastia, né? O paciente que busca fazer a correção no nariz. Então, os pacientes, eles se queixam, às vezes, de uma ponta de um nariz caída, uma ponta baixa, mas que, na verdade, esse problema não é no nariz. O problema é na maxila, ou seja, esse osso que a gente chama superior, né, o maxilar superior, quando esse osso está para trás do que ele realmente deveria ser, né, a sensação é que o nariz está para baixo, aponta para baixo. Então, o cirurgião plástico, né, ou mesmo o dentista que trabalha com harmonização facial, ele tem que estar atento para essas coisas, para esse tipo de deformidade. Porque, às vezes, a gente avança a maxila do paciente e já dá uma projetada no nariz. E aí, o paciente não quer mais fazer a rinoplastia, porque, na verdade, o problema não era o nariz, e sim essa região para trás. A mesma coisa, o paciente quer aumentar essa região com preenchimentos, né? Quer fazer preenchimentos nessa região e, às vezes, a estrutura óssea do paciente que está para trás. Então, a maxila que está para trás. Então, o avanço da maxila, né, que faria realmente essa mudança, e é uma mudança definitiva, não é uma mudança, porque a harmonização facial, apesar de fazer essas mudanças, mas precisam de retoques de tempos em tempos. E também cai na questão de que a harmonização, às vezes, o paciente não é só essa parte estética, né, como você comentou, é toda a parte de oclusão, de mordida, de respiração, né? Exatamente. Então, a harmonização facial, ela vai fazer o quê? O retoque fino, vai fazer pequenos ajustes de assimetrias, né? O paciente consegue fazer uma melhor estética, mas ela não entra o quê? Na função, na mastigação, na respiração. Sim. Então, a cirurgia ortognática, ela vai devolver, além da função, que é o que? A mastigação ideal, até a questão da fala melhora, da respiração, e vai devolver, consequentemente, também a estética, uma harmonia da face. Então, o paciente, ele consegue corrigir grandes assimetrias, né, com a cirurgia ortognática, ou então, quando a projeção é muito grande, que é o contrário, que a gente chama de paciente classe 3, que é aquele paciente que tem o queixo bem projetado, né? Às vezes isso em mulher, por exemplo, não cai bem. Sim. Então, fica aquele rosto masculinizado. Sim. Então, realmente precisa de corrigir essa questão do maxilar, né? Da mandíbula, porque a harmonização facial somente, né, preencher essa região não vai resolver. Então, o dentista e até mesmo, né, a pessoa que está ali procurando o melhor profissional tem que saber essas questões. Sim. Ô, Nídia, e como é que você consegue... tem um exame específico, né, que é necessário o paciente fazer para você realmente analisar os pontos, né, qual é o osso, se é superior ou inferior, que precisa ser realizada a cirurgia? Sim. Para fazer a avaliação e saber se o paciente precisa de cirurgia ortognática, é feita uma consulta inicial com o paciente, avaliando toda a face estética dele, que a gente chama de uma avaliação clínica mesmo, de todos os pontos, de projeções, e avaliação radiológica e imaginológica. Então, a gente pede tomografias da face, radiografias, para a gente ver toda a questão da mastigação,
toda a questão dos maxilares, né? E da maxila, da mandíbula, se está bem posicionada ou não. Hoje em dia existem programas 3D, né? Que a gente, um deles, um exemplo que eu uso muito é o Dolphin, que ele realmente faz essa programação, ele consegue planejar o antes e depois do paciente. Ah, interessante. Mexendo nos maxilares. Então já deixa uma previsão para o paciente? Exatamente, é uma previsibilidade. É claro que isso ao mesmo tempo é perigoso, porque quando você mostra um antes e depois para o paciente, você tem que deixar claro que aquilo ali é previsibilidade, né? Aquilo é previsível, não é certo que aquele resultado a gente vai conseguir. Sim, com certeza. Então, é uma ideia. Então, tem gente que nem gosta de mostrar esse antes e depois logo no início. Eu também prefiro assim, depois que o paciente definiu que ele quer realmente fazer cirurgia ortognática, aí sim a gente manda. Mas não como... eu não gosto de utilizar esse planejamento de antes e depois como uma venda para o paciente. Sim. Porque ali você coloca uma expectativa muito grande naquele procedimento. Então, e é importante separar, né? Expectativa versus realidade. Exatamente. Né? Que o paciente precisa entender que ele é único. Né? A gente fala muito, é um ser humano, né? E na gente existem várias coisas que podem acontecer, né? Que podem ser para melhor, existe o resultado bom e o resultado melhor, né? O resultado excelente. Então, isso é bem legal. Agora, Nídia, tem uma coisa que todo mundo, com certeza, tem dúvida. Como é realizada a cirurgia? Ah, sim. Né? Pode ser realizada, a gente sabe que é uma cirurgia, né? Mas a gente vê que o cirurgião dentista, ele realiza muita coisa em consultório, né? Mas essa cirurgia em específico, onde ela é realizada? Sim. A cirurgia ortognática é uma cirurgia relativamente tranquila. É mesmo? Por quê? Muitas pessoas ficam assustadas, mas cada dia mais as técnicas vêm evoluindo, né? Existem técnicas menos invasivas e que o pós-operatório, ele dura em torno de 15 dias. Rápido. Então, é relativamente rápido, né? O que eu digo que é pior para o paciente é a questão da mastigação. Né, que é em torno de 1 mês comendo mais pastoso. Então, isso é o mais sacrificante. O edema dura em torno de 1 semana, mas os 3 primeiros dias são os piores, né? E o paciente, ele pode retornar. Geralmente, eu libero o paciente para suas atividades em torno de 15 a 20 dias. Nossa, é bem rápido, né? Até mais rápido que uma cirurgia plástica. Em se tratando, exatamente, de cirurgias até mais rápido do que uma cirurgia plástica. Exatamente. Então, é uma cirurgia que eu digo que é pela boca. Então, o paciente não tem cicatriz externa. É mesmo? Nenhuma cicatriz, tudo é feito pela boca. Então, é uma cirurgia relativamente simples em relação aos outros procedimentos estéticos, cosméticos feitos por cirurgiões plásticos. Nossa, que bacana. Achei até que fosse mais complexo, né? Porque todo mundo tem medo. Você fala que é cirurgia, fala que vai mexer em osso, né? Todo mundo já pensa, meu Deus, é aquela coisa que eu vou levar meses para poder se recuperar, né? E, na verdade, hoje, com todo o avanço, né? O paciente não precisa mais ter esse receio. Exatamente. A cirurgia está cada dia mais, vamos dizer assim, evoluída mesmo. Porque a gente utiliza materiais específicos. Vou dar um exemplo, tá? A lâmina piezo, que é uma lâmina ultrassônica, é uma lâmina que vamos dizer, que deixa a cirurgia menos traumática, porque ela não pega tecido mole, ela só consegue pegar o osso mesmo. Então, cirurgia menos traumática, que melhora a questão do edema pós-operatório. Então, a gente utiliza de várias tecnologias dentro da cirurgia para poder minimizar a questão mesmo, o paciente voltar às suas atividades o mais rápido possível. Nossa, muito bacana isso. Olha, realmente, gente, é um conteúdo que vocês precisam saber, porque todo mundo tem medo, né? Tinha aquele tabu por trás de uma cirurgia ortognática, né? Todo mundo achando que é uma coisa muito complexa, muito dolorida, muito inchaço. E, na verdade, hoje, né, com toda a tecnologia que você traz, não tem nada disso. Muitos pacientes me perguntam, doutora, cirurgia ortognática dói muito?
Olha, a cirurgia ortognática, por incrível que pareça, não dói muito. Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de parestesia. O que é parestesia? Diferente de paralisia. Não é paralisia, é parestesia. Que é como se fosse dormência. É uma dormência que fica ali alguns dias. E aí isso minimiza a dor. O paciente quase não tem dor. O incômodo maior realmente é a questão do edema. Mas como eu te falei, esse edema ele dura em torno de 3, 4 dias, a pior, né? E até uma semana o paciente já está bem melhor. Nossa, muito legal, muito bacana mesmo. Ô, Nídia, quando você comentou também essa parte da harmonização, né, com a cirurgia ortognática, eu vejo muito hoje também a questão das próteses, né? Coloca uma prótese, né, aqui no queixo, né, às vezes no ângulo da mandíbula, né? Cai na mesma situação da harmonização. É importante o paciente fazer uma avaliação para ver qual é a melhor indicação. Em relação às próteses, né, Camila? As próteses faciais estão muito na moda, né? Mas realmente o paciente precisa de ter o cuidado e o profissional avaliar realmente a necessidade da colocação de prótese versus cirurgia ortognática. E às vezes no mesmo procedimento a gente também usa prótese. Então, às vezes a gente faz a cirurgia ortognática, mas assim, precisa, como é um problema de formato de osso, às vezes precisa sim de usar uma prótese. Tanto na região paranasal, que é essa região aqui, então a gente usa essas próteses paranasais, em algumas vezes, regiões de ângulo de mandíbula ou mento. A região do mento, nós que somos cirurgiões bucomaxilofaciais, usamos menos, né? Porque justamente o problema não é no mento, o problema é na mandíbula, que cresceu pouco, e esse paciente geralmente tem problema funcional, de respiração. Então, assim, ou seja, o paciente é um paciente que se queixa ele dorme mal, é um paciente que provavelmente, ou se não tem apneia do sono, ele pode vir a ter apneia do sono. Então, geralmente a gente indica a cirurgia ortognática para avanço da mandíbula, né? Ou avanço do mento também. Mas, em relação a essas próteses de ângulo, tem que ser muito bem avaliada para questão também de infecção. Então, na minha opinião, esses procedimentos não são procedimentos que devem ser feitos no consultório. O ideal realmente é que sejam feitos em ambiente hospitalar, tá? Apesar de ser relativamente simples, mas tem risco, sim, de infecção. Então, tem que ter todo o protocolo rígido, né, do centro cirúrgico para poder realmente você minimizar ao máximo o risco de infecção. Não, verdade. Realmente, trazer o máximo de segurança para o seu paciente, Exatamente. né? É isso que a gente busca, sempre o máximo de segurança para os nossos pacientes. E, Nídia, falando em segurança, aproveitando você aqui, recentemente saiu muito na mídia, né, a respeito de uma jovem, né, que fez uma extração do siso, né, que é o terceiro molar, né, e veio a óbito, né. Então, assim, isso assusta muito as pessoas, né, de saber, será que realmente é importante essa extração, é perigoso, né, você, com toda a experiência que você tem, toda essa bagagem, o que você fala pra gente? Então, Camila, é uma pergunta que, né, depois dessa tragédia, infelizmente, que aconteceu, muitas pessoas vieram me questionar sobre a cirurgia do siso. É uma cirurgia segura ou não é? É uma cirurgia... Estou com medo, doutora, agora de fazer o siso com essa história. Então, eu digo que é uma cirurgia segura, sim, tá? É uma cirurgia simples, mas que desde que seja com um profissional adequado, desde que seja um profissional que esteja habituado a fazer cirurgia e que tenha realmente especialidade em cirurgia, ou em implantodontia, né? O paciente é especializado em cirurgia o profissional especializado em cirurgia bucomaxilofacial, ele está mais apto para poder fazer, para poder resolver as complicações da cirurgia de siso, né? Ou qualquer outro tipo de cirurgia. Então, ele também está mais ambientalizado a ir para o hospital, a fazer as que a gente chama de urgências, né? Hospitalares. Então, realmente, é importante ver, em primeiro lugar,
o profissional que você está procurando para poder fazer a remoção do siso. Apesar de ser simples, mas realmente precisa de estar atento a algumas questões. A outra questão é em relação ao pós-operatório. Né? Então, o pós-operatório, as orientações pós-operatórias são muito importantes serem seguidas, né? Sim. Então, existe esse protocolo de o paciente precisa de realmente fazer a alimentação pastosa, de fazer a higiene bucal bem feita, de fazer o uso do gelo. Então, isso aí seria importante. Quando o siso está muito incluso, né, e aí realmente não pode ser realizado por qualquer profissional. Né? É nesse sentido que você fala de realmente buscar, né, um profissional, por exemplo, um bucomaxilo, né, que entende mais a fundo de cirurgia. Vocês têm toda a capacidade, né, de reconstruir uma face, né? E às vezes a gente realmente percebe, né, que ou o siso não nasceu ainda, né, ou a forma que ele está ali posicionado é uma forma um pouco mais complicada, né? Então, realmente, nessas situações, é importante saber o profissional que você busca. Exatamente. Existem alguns sisos que a gente fala mais complexos, né, que são sisos que não nascem, vamos dizer, ou seja, ele não está na boca ainda. O paciente não consegue, o dentista não consegue ver o dente na boca, que a gente chama de incluso, impactado. Ele está dentro do maxilar ainda. E aí ele assume posições horizontais, posições mais difíceis, que estão perto de estruturas nobres. Então, por exemplo, às vezes fica perto do nervo, Sim, ou perto do seio maxilar, que é o seio da face, e precisa realmente de um especialista em cirurgia bucomaxilofacial para a extração desse siso. Né? Além disso, a gente precisa de... o importante é manter uma cadeia asséptica na região na hora da cirurgia, fazer uma cirurgia menos traumática possível. E importante também, Camila, em relação ao antibiótico, o uso de antibiótico pré-operatório. Então, geralmente, pacientes saudáveis não precisam de uso de antibiótico. Entretanto, tem algumas questões importantes. Avaliar dentro da cavidade bucal se o paciente está com alguma infecção prévia, se aquele siso está inflamado. Então, é importante ver cada paciente individualizado. Eu, pessoalmente, prescrevo antibiótico para a maioria dos meus pacientes, porque a gente não consegue saber se o paciente vai fazer uma higiene bem feita no pós-operatório, se o paciente vai seguir rigidamente, né, todos os protocolos, e se o paciente tem alguma coisa que ele não te disse ali. Então, realmente, eu prefiro fazer o uso do antibiótico para evitar a infecção. Todo cuidado é importante. Exatamente. Não, tá certo. Uma outra coisa também, Nídia, que você falou sobre ATM, né? Hoje a gente vive num mundo, né, muito apressado, né? Estressante depois desse período todo que a gente passou aí também de pandemia, né? Muitas pessoas em casa. Então, isso trouxe muita ansiedade, trouxe muito estresse e muitas pessoas, com certeza, no seu consultório se queixando daquela dorzinha, né, ali no queixo, né, que às vezes a pessoa não sabe, né, da articulação. Mas, assim, explica pra gente, né, de uma forma que a nossa audiência possa entender o que é a ATM. Então, o que é a ATM? ATM significa articulação temporomandibular. O que é isso? É essa articulação que liga o crânio com o maxilar, que é a mandíbula. E dentro da articulação, a gente tem cartilagem, tem osso, tem músculos envolvidos, né? E pode, algum momento, começar a dar defeito. Então, quando tem algum distúrbio dessa articulação temporomandibular, a gente chama de DTM. O que é DTM? É o distúrbio da articulação temporomandibular. Então, muitas pessoas confundem esse termo, ATM e DTM. Sim. Né? Então, DTM é o distúrbio da articulação temporomandibular. A DTM, ela pode ser de algumas... existem alguns tipos de DTM. Então, ela pode ser só muscular, quando envolve apenas a musculatura. Ela pode ser articular, geralmente é bem pontual, que você consegue
o paciente, ele detecta logo, que ele já é mais específico. Ele fala, doutora, eu estou com dor aqui perto do ouvido. Geralmente é aquele paciente que passou pelo otorrino antes, acha que está com problema de ouvido, né? E não Ou né? tem zumbido, pode ter estalos. É mesmo? Exatamente. Já o paciente que tem o problema muscular, é aquele paciente que acorda com a musculatura tensa, dolorida, né? Que é aquele paciente que geralmente tem o bruxismo ou apertamento dentário. Então, ele tem esse problema muscular. Mas pode ter as duas coisas envolvidas. Ele pode ter tudo junto. Meu Deus. Pode ter tanto problema articular quanto problema muscular também. Nossa, e como diagnosticar? Quando é um caso de bruxismo, quando é um caso de ATM, de DTM, porque é muito... É considerado doença? Sim. É considerado? A DTM é considerado, sim, uma patologia, porque tem um distúrbio ali, que pode ser muscular quanto articular. E é diferente do que a gente chama de bruxismo. O bruxismo não é DTM. Né? O bruxismo é um transtorno do sono. Ele é um problema neuromuscular. Então, é quando o paciente ele faz o quê? Os movimentos involuntários da musculatura facial e da musculatura, principalmente da mastigação. Então, ele faz de forma involuntária, principalmente à noite. Então, a gente chama de bruxismo noturno. Quando o paciente ele aperta ou ele range os dentes à noite. Então, ele não consegue notar que ele está fazendo bruxismo. Porque quem nota, geralmente, é quem está dormindo perto e que ouve esse rangido. Ou mesmo, se ele só aperta os dentes... ninguém ouve, porque não tem já o barulho. E o bruxismo, que a gente chama diurno, que é o bruxismo em vigília, ou apertamento diurno, é quando o paciente, ele também, de forma semi-involuntária, ele não percebe que durante o dia, quando ele está concentrado, quando ele está ali ou na frente do computador, ou quando está estressado, às vezes nem estressado, mas ele está bem concentrado, ele não percebe que ele está apertando. Então, quer dizer, Nídia, que quando você está encostando os dentes, você está fazendo que não é o ideal? Isso, não é o ideal. Quando você aperta os dentes, encosta um dente no outro, você está fazendo uma musculação dessa musculatura da face. Então, você está fazendo o quê? Uma contração muscular que não faz bem para o restante da articulação, não faz bem para os seus dentes. Nossa, e tem cura, tem tratamento? Tem. Felizmente, né, tem tratamento. Na verdade, o bruxismo em si, ele é controlável. Gente, é difícil a gente conseguir falar que o bruxismo tem tratamento. Você consegue controlar e diminuir episódios de bruxismo. Como? Na verdade, o bruxismo ele deve ser tratado de forma holística, de forma multidisciplinar. Vários profissionais estão juntos, né, para tratar o bruxismo. Então, às vezes, até um médico do sono, ele pode ser um pneumologista, pode ser um otorrino, para avaliar também essa questão do bruxismo, para ver se ele não tem um problema respiratório associado, e qual é realmente a causa. Além disso, avaliar a questão do estresse, que está muito ligado ao bruxismo. Estresse, ansiedade, de todas essas questões. E, ultimamente, quem não está estressado ou ansioso. Sim. Então, a primeira coisa que eu peço para o meu paciente é assim, tenta relaxar o máximo possível, fazer a higiene do sono, que é super importante, tentar fazer uma atividade física, né? E atividades de relaxamento, meditação, respiração, yoga, tudo isso vai ajudar a diminuir os episódios de bruxismo e de apertamento, tá? E quais são as consequências do bruxismo? Como detectar, né, que o paciente aperta? Bom, é super importante algumas características que o dentista consegue observar, né, quando o paciente chega no consultório. Uma delas é o desgaste dos dentes, né, que essa característica muitas pessoas já sabem,
que o dente ele fica mais sensível, o dente ele fica menor mesmo, ele vai desgastando, tá? Outra coisa que acontece muito com o paciente que faz esse bruxismo é fratura de dente, fratura de restauração. Então, o paciente ele chega, doutora, eu não sei o que está acontecendo, estou perdendo dente e não sei por quê. Eu limpo tão bem meus dentes, eu cuido tão bem, e aí você vai ver o paciente está apertando os dentes. Então, pode acontecer isso também, tá? A terceira característica que o dentista consegue detectar no consultório é que o paciente que faz bruxismo, ele tem aquela língua edentada. O que é isso? Aquela língua com as marcações. E também o que a gente chama de linha álbica, que é o quê? É uma marcação de uma linha na bochecha. Então, o dentista consegue detectar que esse paciente provavelmente está fazendo apertamento ou bruxismo. A outra característica também, o paciente ele tem umas formações ósseas diferenciadas. É mesmo? Que a gente chama de exostoses ou toros, né? O paciente com toros, principalmente mandibular, geralmente é um paciente que faz essa força excessiva no maxilar e aparecem essas projeções ósseas, tá? Outra característica do paciente que faz o bruxismo é o que a gente chama de recessão gengival. Então, o paciente, ele fala, poxa, minha gengiva subiu, né? Ou minha gengiva desceu, então tá escuro, tá aparecendo minha raiz, e não sabe que pode ser um problema de bruxismo também, porque você tá tendo ali um trauma, né? E você acaba tendo consequências que a gente chama no periodonto. Então, são várias características que o dentista consegue detectar dentro do consultório dele, tá? Mas aí, uma coisa importante, o dentista, ele consegue fazer esse diagnóstico, né? Mas ele precisa de estar preparado, saber todas essas questões. Isso aí, reconhecer. Reconhecer. Né? E qualquer dentista, né? Tanto o endodontista quanto o clínico geral. Então, ele precisa de reconhecer e estudar mais sobre o bruxismo, porque eu acho que é a doença do século, vamos dizer assim, problema dentário do século, que a ansiedade, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, então já foi feito um estudo, né, que eu acho que 25% da sociedade brasileira, da população brasileira, sofre de algum tipo de ansiedade e depressão, então é uma quantidade alta, né, de estresse, ansiedade, então, e além disso, o uso de algumas medicações, por exemplo, a fluoxetina, ela aumenta também episódios de bruxismo. É mesmo? Exatamente. Gente, realmente, eu acho que tá todo mundo assim, Nídia. Todo mundo tem bruxismo, apertamento, né? Porque o mundo hoje está muito agitado, né? Tá demandando muito da gente também, né? E o cirurgião dentista, ele consegue algum tratamento que possa amenizar isso para o paciente? Porque você falou que não é um problema odontológico, né? É um problema neurológico. Mas como vocês conseguem amenizar isso para o paciente? Tá. Então, como que o cirurgião dentista, como que o dentista consegue ajudar no manejo do paciente que tem DTM, né? E do bruxismo? Através do uso de placas estabilizadoras, de placas oclusais. Essas placas, elas devem ser bem feitas, né? Não é qualquer tipo de plaquinha, não pode ser uma placa mole, tem que ser uma placa rígida, tem que ser uma placa de no mínimo 1 milímetro a 1,5 milímetro, então ela tem que ser espessa, tem que ter pontos de contatos em todos os dentes, né? E um ponto de contato em todos os dentes. Então, não é qualquer plaquinha que a gente chama. É uma placa, né, correta, ela tem que ser uma placa personalizada para cada paciente. Além disso, o cirurgião dentista, ele vai fazer, ele vai conseguir avaliar se o paciente está melhorando ou não esse bruxismo. Porque com a placa, existem hoje em dia, a gente consegue fazer a placa diagnóstica, que é uma placa diferente daquela de tratamento, que a gente consegue avaliar se o paciente está desgastando mesmo ou não os dentes. Tá? Então, a gente chama isso de placa diagnóstica. Além disso, qual é o profissional que trata a DTM? Né? Porque quando a gente fala de DTM, o paciente tem dores
né, na musculatura, pode ter dor de cabeça, dor em toda a face, dor nos dentes. Ele pode também ter estalos, né? Quando tem estalos, ruídos, zumbidos no ouvido, né? Dor também na região próxima ao ouvido. Ele pode ter limitação de abertura bucal, então, ou seja, o paciente não consegue abrir a boca, às vezes até trava. Nossa. Então, são essas as principais características, né? São os principais sinais e sintomas de DTM. E ele pode até se confundir com outra doença, outra patologia, né? E não saber que é ela. Exatamente. Então, alguns pacientes não sabem o que é DTM, né? Às vezes acham que é um problema neurológico ou alguma ordem. Geralmente eles acham que é um problema de ouvido e procuram o otorrino. E nem sempre procura o cirurgião bucomaxilo ou especialista em DTM e dor orofacial, que são quem cuidam, né, dessa área. São essas duas especialidades. Então, o tratamento para DTM, a maioria das vezes, é conservador. Ou seja, sem cirurgia. Né? Felizmente, a cirurgia vai para 5% da população. Então, a maioria dos casos, ela é feita com fisioterapia orofacial, né? Pode ser um fisioterapeuta ou um fonoaudiólogo especialista em motricidade oral. Precisa dessas placas também estabilizadoras para poder ajudar a desprogramar a musculatura. Dependendo da dor do paciente, se ela está aguda ou crônica, vai depender também muito de como está essa DTM, se tem muito tempo ou não. O uso de medicações analgésicas, né, também é importante. E você fazer esse acompanhamento do paciente, que a gente fala de tratamento conservador. Né? Se realmente o caso não for de sucesso durante 3, 6 meses, aí sim a gente começa a avaliar uma possibilidade de cirurgia. Mas é uma cirurgia, primeiro, inicialmente, minimamente invasiva. Ah, é? Exatamente. Como? Ou seja, a cirurgia minimamente invasiva da ATM, ela faz o quê? Ela faz uma lavagem, uma limpeza, né? A gente vai apenas uma limpeza como a cirurgia minimamente invasiva do joelho, por exemplo. Então, a gente lava a articulação para tirar todo o processo inflamatório, né? E o paciente já sente uma melhora. Olha. E tudo é feito o que a gente chama de artroscopia. É como se fosse uma câmerazinha, sim. Né, nessa região. Tecnologia novamente salvando a vida do paciente. Exatamente. Né? Eu vi também, Nídia, que tem infiltração, né, que também pode fazer ali também, né, nessa parte articular. Né? A infiltração é quando já acontece alguma perda da cartilagem, né? Essa dor consegue amenizar? Como é que funciona esse tratamento com a infiltração também? Tá. Então, o tratamento da DTM, quando já é um processo que a gente chama de crônico, ou o paciente já está com problema de degeneração da articulação, né? Então, pode ter artrose, pode ter osteoartrose. Então, o que é isso? É uma degeneração na articulação. Da mesma forma que a gente tem o menisco do joelho, a gente também tem um menisco, um disco articular nessa região da ATM. Então, pode estar afinado, causando dor. Então, nesses casos onde tem uma inflamação, né, um processo degenerativo, pode ser benéfico fazer essas infiltrações, sim. E aí vai melhorar todo o processo inflamatório da região, né, trazendo benefício para o paciente de abertura bucal imediata, de melhora de dor. Nossa, que fantástico! E esse procedimento você consegue fazer em consultório? A infiltração, sim, a gente consegue fazer em consultório, em ambiente ambulatorial, que a gente diz. Nossa, que beleza. Não precisa ir para centro cirúrgico, gente, não tenha medo, né? Nídia, tem um assunto bem legal que eu vi aqui, né, que eu achei bem interessante, que é sobre a odontologia regenerativa. Achei bem interessante, porque como você lida com cirurgia, o paciente tem muito medo dessa questão, né, de cirurgia também. E eu vi, né, tudo vem evoluindo muito e a área, né, a sua área também não ficou para trás, né, evoluiu junto ali.
E eu vi aqui que tem um procedimento, né, que é o LPRF, né? Explica pra gente o que é, né, e como você trata com ele. Camila, ótima pergunta. Bom, o que é o LPRF? O LPRF, muito utilizado hoje em dia na odontologia, é a fibrina rica em plaquetas e leucócitos. O que é isso, Nídia? É um tipo que a gente chama de agregado plaquetário, né? Ou concentrado sanguíneo, que ele está dentro do que a gente chama hoje em dia de odontologia regenerativa. Por quê? Porque ele entra em uma tecnologia, né, que você vai auxiliar a regeneração óssea, a regeneração de tecidos, né, em termos biológicos. Então, o LPRF, ele tem dentro da sua estrutura o que a gente chama de fatores de crescimento. Então, são fatores que auxiliam na regeneração, tanto de tecido ósseo quanto de tecido mole. Então, melhora a cicatrização. Ele tem outras características também. Ele melhora edema, dor pós-operatória. Então, ele auxilia toda essa parte da regeneração dos tecidos. Nossa, que interessante. Então, não é só a parte óssea, né? Também é toda a parte de... Essa parte de tecido de gengiva também, isso também está incluso, não? Exatamente. Também. O LPRF, ele não só ajuda na cicatrização dos tecidos ósseos, quanto também na cicatrização de gengiva, do tecido mole. Então, ele também pode ser utilizado em várias áreas da odontologia, na implantodontia, qualquer tipo de cirurgia, né? Então, ele pode ser utilizado na implantodontia, nas cirurgias orais menores, na extração de siso. É mesmo? Também pode ser utilizado como regeneração, no auxiliar da regeneração óssea, né? Nos enxertos ósseos, que a gente chama de levantamento de seio maxilar. Pode ser utilizada também para fechamento de fístulas e comunicações buccosinusais, ou seja, qualquer tipo de cirurgia. Então, o dentista, quando ele começa a utilizar o LPRF, ele já não quer outra coisa. Você se acostuma com o que é bom, porque o paciente, imediatamente, após a cirurgia, já fala, doutora, eu estou com menor dor, eu estou com menor inchaço, ou seja, eu não senti dor, não precisei de usar analgésico, eu quase não inchei. Então, o cirurgião não consegue mais não utilizar o LPRF. É muito benefício, né, para o paciente. São muitos benefícios. E, além disso, ele é autólogo. O que significa isso? É do próprio paciente, é o sangue do próprio paciente. E a manipulação ali é muito rápida. Então, na mesma hora, a gente colhe o sangue do paciente, põe dentro de uma centrífuga, né, num protocolo de rotação determinado, e já coloca imediatamente na região onde está sendo operada. Ou seja, pode colocar junto com um tipo de enxerto ósseo, né, ou pode colocar de forma sozinho mesmo. Então, tem várias formas. Tem ele em forma de plug, tem em forma de membrana ou em forma de coágulo. Então, essa manipulação, ela é feita de acordo com o tipo de cirurgia. Então, pode ser utilizada para cicatrização de implantes, né, no auxílio da cicatrização dos tecidos sobre o implante. Pode ser utilizado como forma de barreira mesmo, como se fosse uma barreira para não acontecer aquela migração de tecido ósseo. Olha. Então, o LPRF tem vários benefícios. Meu Deus, gente, e ninguém fala desse assunto, Nídia. Por quê? Né? Porque traz muito mais conforto para o paciente, pelo que eu entendi, né? No pós-operatório dele, né? Agora, você falou sobre, né, a coleta de sangue. O dentista pode colher o sangue ali do paciente? Então, como que é feita a coleta de sangue, né? Você me perguntou uma coisa interessante. Se o dentista pode fazer essa coleta? Sim. Ele pode fazer a coleta, geralmente ele precisa de fazer um curso, mas é um curso simples de veno-punção, tá? Esse curso, geralmente, você consegue fazer em um final de semana, um curso geralmente de 20 horas, e o dentista consegue, sim, ficar apto a fazer essa coleta. Geralmente são outros profissionais que colhem também, né? Pode ser farmacêutico, bioquímico, enfermeiro. Depois dessa coleta, você faz uma centrifugação, né, determinada ali,
uma centrífuga e rapidamente é um procedimento simples, rápido, que você tem pouquíssimo custo. Então, assim, exatamente. Então, por exemplo, você deixa de usar ou uma membrana, por exemplo, de colágeno, muitas vezes, para usar o LPRF, que tem um custo muito menor. Não são todos os casos, obviamente, Sim. mas o LPRF, ele sempre vai auxiliar, ajudar na regeneração dos tecidos, na cicatrização. Ah, que legal. E todo mundo tem um certo receio, né, de algum procedimento, de algum material que está sendo utilizado. Existe algum risco de rejeição com essa técnica? Então, o LPRF, por ser autólogo, ele não tem rejeição, é do próprio paciente. Então, assim, eu consigo vender muito bem para o meu paciente, porque é o sangue dele mesmo que a gente vai pegar e devolver. Então, a gente pega e devolve sangue. É como se fosse um super coágulo e que a gente consegue colocar ali características importantes para a cicatrização. Então, o paciente, geralmente, ele opta, né, e gosta muito desse up que a gente dá, porque não tem nenhum tipo de rejeição. Nossa, isso é muito bom, bem interessante. Com seus pacientes, né, que você coloca, né, faz, né, com essa técnica também do LPRF, o que eles relatam para você? Chega para você e fala, doutora, nossa, fiquei, né, você me falou que 15 dias eu estava bom, mas com 10 eu já estava melhor, né? Você costuma ouvir isso do seu paciente lá no consultório? Exatamente, Camila. Até os meus colegas dentistas me perguntam, porque eu já faço o LPRF há algum tempo, deve ter mais ou menos uns 11 anos que eu utilizo o LPRF na clínica odontológica. Então, alguns colegas dentistas me questionam muito, mas você vê resultado? Então, eu falo que eu nunca mais deixei de usar, porque eu vejo muito resultado. O paciente, quando ele utiliza o LPRF, ele quase não utiliza analgésicos, porque assim, o LPRF, ele tem citocinas, né, que agem justamente nessa questão inflamatória. Ele diminui a dor do paciente e diminui o edema também. Então, o resultado é muito melhor de pós-operatório. É imediato. Nossa, que beleza. E evita de usar muito medicamento também, né? Que exatamente. Melhora medicamento, sabe, melhora uma coisa, piora outra. Exatamente. Né? O LPRF, ele tem esse benefício. Você deixa de usar muitos analgésicos, né, por conta do uso do LPRF. Então, ele melhora a cicatrização, ele acelera o processo que a gente fala de adaptação dos tecidos. Então, ele fecha mais rápido as feridas, né? Inclusive, o LPRF, ele tem sido utilizado muito na medicina, né? Apesar de ainda a associação, eles ainda não estão muito... desculpa, depois você corta aí. Tá. Vamos lá. Então, o LPRF, ele começou a ser utilizado na medicina mais agora, principalmente na área de ortopedia, né? Para a região de joelho, né? De dores na região do menisco, também para auxiliar tanto a dor, né? Pacientes, por exemplo, que jogam futebol. O Neymar mesmo já é um que já utilizou o LPRF no joelho. Olha. Né? Além disso, por exemplo, pacientes com feridas crônicas, paciente diabético que tem feridas crônicas, o LPRF também pode auxiliar nessa cicatrização dessas feridas crônicas e tem sido cada vez mais utilizado. É que o paciente diabético, ele tem muita dificuldade, né, de ter algum corte, alguma ferida, né, leva muito tempo para poder cicatrizar, né? Exatamente. Pacientes diabéticos, pacientes fumantes, né, são pacientes que têm uma cicatrização menor, dificultada, né, que demora mais. Então, o uso do LPRF para esses pacientes é muito importante. Outra indicação bem importante do LPRF, pacientes que fazem uso de medicamentos antirreabsortivos. O que é isso, Nídia? São medicamentos que são utilizados em pacientes que têm desculpa. Pacientes que têm... Fugiu o nome aqui. Não tem problema, não. Então,
os medicamentos antirreabsortivos, né, que são utilizados em pacientes que têm, por exemplo, câncer ósseo, né, ou paciente que tem problema de osteopenia, osteoporose, são pacientes que utilizam esses medicamentos, né, que podem ser bisfosfonatos ou outros tipos de medicações que fazem com que podem ter o risco de osteonecrose dos maxilares. Então, quando você utiliza o LPRF, você reduz essa chance também de ter algum processo ali inflamatório, porque ele melhora, né, toda a questão, ele diminui o processo infeccioso, então ele reduz o risco de infecção na região também. Nossa, fantástico. Ele pode ser usado também na cirurgia ortognática? Também pode ser utilizado. Então, o LPRF ele pode ser utilizado em qualquer tipo de cirurgia, né? Inclusive em cirurgia ortognática. A mais comum, Nídia. Por exemplo, em cirurgias que a gente faz o reposicionamento da maxila para baixo, inferior, né? Que a gente quer, por exemplo, alongar a face do paciente. E antigamente a gente utilizava o osso, por exemplo, da crista ilíaca, então, que é um osso aqui da bacia, né? Então, hoje em dia, a gente já quase não utiliza mais esse tipo de cirurgia porque é mais agressiva. Então, a gente pode usar o LPRF associado, por exemplo, a um biomaterial. O que é isso? É um enxerto que pode ser bovino, né, ou de laboratório, junto com o LPRF. E a gente faz o LPRF Block, que é a mistura dos fatores de crescimento, que é o LPRF, né, com a fibrina rica em plaquetas e leucócitos, com o osso. Então, a gente tem a osteoindução, né, com a osteocondução, melhorando toda essa parte da regeneração óssea. Nossa, que legal. E a recuperação do paciente vai ser a 1000, né? Muito melhor também. Isso. A recuperação do paciente de cirurgia ortognática, quando a gente utiliza o LPRF, geralmente é melhor. Você reduz o risco ali do que a gente chama de exposição das placas, né? Você reduz o edema e o risco de infecção. Nossa, fantástico. E existe alguma contraindicação? Não existe nenhuma contraindicação. Alguns aspectos importantes quanto à questão sanguínea dos pacientes. Então, pacientes que têm plaquetopenia, pacientes que têm anemia, são pacientes que não vão ter o LPRF tão eficaz. Então, isso aí a gente vai ter que mudar. A questão da centrifugação do sangue para poder se adequar e adequar o paciente. Mas, além disso, o LPRF, ele também tem uma propriedade anticoagulante. Então, também é utilizado paciente, por exemplo, que usa algumas medicações que dão hemorragia, pacientes, né, que a gente chama de coagulopatas. O LPRF também pode ser utilizado para melhorar a coagulação e você estancar o sangue mais rápido. Nossa, isso é fantástico, né? Porque dá muita mais segurança para o paciente também, né? Dele correr alguma intercorrência ali no momento da cirurgia também, né? Exatamente. Nídia, fantástico. Com isso tudo, como você enxerga, né, esse avanço, né, com essa técnica do LPRF nessa área da cirurgia? Você acredita que vai ter muito mais vantagens para o paciente? Então, em relação a essa evolução da odontologia, da tecnologia, da odontologia regenerativa, o que eu vejo de grandes avanços, né? Eu vejo o que a gente chama de bioengenharia de tecido como um todo avançando. O que é isso, né? Tantos materiais, né, que a gente chama que vão mimetizar o osso, né? Tanto a parte de célula-tronco, que são as células que fazem que a proliferação ajuda todo o que a gente chama de osteogênese, né? Quanto o LPRF, o LPRF ele entra como coadjuvante ali, ele ajuda, né, todo esse processo de cicatrização, porque ele tem células indutoras, né, que ajudam esse processo. Então, eu vejo a odontologia regenerativa sempre assim, na evolução desses 3 fatores. Ou seja, que a tríade que a gente fala, osteogênese, osteocondução, né? E a osteogênese, a osteocondução e a osteoindução. Essa tríade junta, né, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a medicina, tanto a medicina quanto a odontologia evolua nesse processo de regeneração dos tecidos.
né, principalmente os tecidos ósseos, fazendo com que cada vez menos a gente utilize esses enxertos autógenos. O que é um enxerto autógeno? É um enxerto que a gente tira do próprio corpo. Né? Então, tem a área doadora, por exemplo. Então, é isso que a gente não quer. A gente está querendo reduzir o enxerto autógeno para diminuir a morbidade do paciente. Você reduz, né, o tempo de cirurgia, você reduz o risco de infecção e você melhora a qualidade de vida do paciente. Fantástico, Nídia. Olha, foi muito legal o nosso bate-papo. Eu achei muito rico. Eu sei que tem mais coisas que você tem que contar pra gente. Obrigada, né? Camila. Foi ótimo. Você Adorei. É muito atualizada. Nossa, eu me senti aqui numa consulta. Não só numa consulta, mas também muito aprendizado acadêmico também, né? Aqui com você. Olha, e foi um prazer te receber. Te espero num próximo episódio para a gente poder falar mais sobre tecnologias. Eu sei que você tem muita coisa trazendo aí também, né? De novidade, muita coisa que acontece dentro do seu consultório também, que você vivencia e valida ali também, né, com seus pacientes. E fica aqui o convite para você para um próximo episódio, tá bom? Muito obrigada, Camila. O prazer foi todo meu. Gente, olha, se vocês tiverem alguma dúvida sobre todos os assuntos que a gente falou aqui hoje, vocês podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Os melhores momentos, cortes vão estar no perfil da doutora, que eu vou deixar aqui abaixo também para vocês já seguirem. E não deixe de nos acompanhar e até a próxima.